Ninguém percebeu no primeiro minuto. Não houve trombetas, não houve anúncio oficial, não houve gritos nas praças. Apenas uma sequência de pequenos acontecimentos banais que, juntos, formaram o instante em que um império começou a morrer. As patrulhas atrasaram, as ordens não chegaram, as tochas nos portões se apagaram mais cedo do que o normal. Dentro dos palácios, mensageiros corriam em silêncio porque já tinham entendido algo que o povo ainda não sabia. O centro do poder tinha parado de responder. Naquela noite, enquanto a maioria dormia acreditando que o mundo acordaria igual, o império, que parecia eterno, sólido, invencível, entrou em colapso. Não por um grande ataque, mas pela ausência repentina de controle. E viver ali, naquele exato momento, significava estar dentro de uma engrenagem gigante que acabava de quebrar, sem aviso, sem saída e sem tempo para se preparar. Durante séculos, aquele império ensinou seus habitantes a acreditar que ele jamais cairia. O poder estava em todos os lugares, nos símbolos, nas moedas, nos juramentos repetidos desde a infância. As pessoas cresciam ouvindo que a ordem era natural, que a autoridade sempre existiu e sempre existiria. O exército desfilava regularmente, não para guerrear, mas para lembrar. Os prédios oficiais eram altos, sólidos, feitos para durar mais que gerações. Leis eram obedecidas não por medo imediato, mas porque ninguém conseguia imaginar um mundo sem elas. Viver ali significava confiar que alguém, em algum lugar, estava no comando. E essa crença era tão forte que mesmo quando o poder começou a apodrecer por dentro, quase ninguém percebeu. Porque impérios não caem quando são odiados, caem quando são considerados eternos demais para falhar. Os sinais estavam lá, sempre estiveram, mas eram pequenos demais para causar pânico e comuns demais para provocar reação. Funcionários públicos começaram a desaparecer de seus postos, tributos atrasaram sem explicação, regiões distantes deixaram de enviar relatórios, depois deixaram de enviar qualquer coisa. Nas ruas, boatos surgiam e sumiam no mesmo dia, tratados como exagero ou medo infundado. Afinal, impérios não caem por detalhes, diziam. Mas cada detalhe era uma rachadura, cada atraso um aviso silencioso. Quem vivia ali continuou sua rotina, porque parar significaria admitir o impensável, que o sistema podia falhar. E quando todos escolhem ignorar os sinais, o colapso deixa de ser um risco distante e se transforma em certeza. O medo não chegou de uma vez, ele escorreu lentamente pelas ruas, como uma sombra que cresce sem que ninguém perceba. Primeiro vieram os olhares desconfiados, depois as portas fechadas mais cedo. Comerciantes começaram a esconder mercadorias, patrulhas desapareceram e com elas a sensação de proteção. À noite, sons comuns passaram a parecer ameaças. Passos, gritos distantes, o bater apressado de alguém fugindo sem saber exatamente do que. Viver naquele momento significava sentir que as regras tinham evaporado. Não havia ordens claras, não havia punições visíveis, não havia garantia de que alguém viria ajudar. O medo não vinha apenas do que estava acontecendo, mas do que poderia acontecer agora que ninguém parecia estar no controle. Quando a ordem desapareceu, cada pessoa foi forçada a decidir rápido demais, ficar ou fugir, confiar ou desconfiar, ajudar alguém ou pensar apenas em si. Não havia tempo para pensar no que era certo, apenas no que parecia possível. Famílias se separaram tentando buscar segurança em lugares diferentes. Alguns se esconderam esperando que tudo passasse. Outros saíram às ruas acreditando que agir primeiro era a única chance. Pequenas decisões, feitas em minutos, passaram a determinar quem veria o amanhecer seguinte. Viver ali deixou de ser uma questão de posição social ou lealdade ao império, passou a ser uma sequência de escolhas desesperadas, tomadas no escuro, onde errar uma única vez podia significar não ter outra oportunidade. De dentro, o colapso não parecia um evento histórico, parecia confusão, parecia barulho, correria, mensagens contraditórias. Alguns ainda acreditavam que o poder iria se reorganizar a qualquer momento, outros já sabiam que não havia mais ninguém comandando. Prédios oficiais foram abandonados às pressas, arquivos ficaram para trás, ordens antigas perderam valor instantaneamente. Viver ali era testemunhar algo estranho, um sistema gigantesco morrendo sem cerimônia. Não houve um momento claro que marcasse o fim, apenas a sensação crescente de que tudo aquilo que sustentava a vida cotidiana, leis, proteção, estabilidade, tinha desaparecido, e não voltaria. Depois da queda, não veio a calma, veio o silêncio. Um silêncio estranho, pesado, que parecia errado demais para ser tranquilizador. As ruas antes barulhentas ficaram vazias, fogueiras queimavam sem vigilância, objetos de valor foram abandonados porque já não significavam nada.
As pessoas que restaram evitavam falar alto, como se o som pudesse atrair algo pior. Não havia celebração, nem alívio. Apenas a percepção tardia de que o império realmente tinha acabado. Viver ali, nesse momento, era entender que o perigo não tinha terminado com o colapso, ele apenas tinha mudado de forma. O silêncio não era paz, era o espaço deixado por algo que nunca mais voltaria. Quando o tempo passou e o mundo não voltou ao normal, restaram apenas fragmentos, ruínas onde antes havia poder, histórias contraditórias sobre o que realmente aconteceu. Sobreviventes tentando reconstruir a vida em meio a estruturas que não serviam mais para nada. O império não deixou um fim claro, apenas marcas, algumas visíveis, como prédios destruídos, outras invisíveis, como a desconfiança permanente e o medo herdado. Viver depois da queda significava carregar a memória de uma noite em que tudo desabou sem aviso, e entender tarde demais que até os impérios mais fortes só existem quando as pessoas acreditam neles.